Bom, então, boa tarde oficialmente para todos que estão acompanhando o Viva a Vida do mês de maio. Esse mês a gente está aqui com a Luciana, né? Vai falar sobre o tema Delícia do Reencontro consigo mesmo e de ser humano, né? A gente começou a falar um pouquinho aqui, entrou um pouquinho na história da Luciana, né? Eu vou passar a palavra para ela poder se apresentar e iniciar aí a nossa jornada de hoje. Luciana, obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, Pablo. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, né? É um prazer falar com vocês. Agradeço a você, Pablo, a Rose, a Kélia, né, que conversaram comigo antes. A Núbia, para quem não sabe, né, e está assistindo, minha irmã querida. A Aparo, que é uma instituição que faz parte da minha história, né? E a todos os seus membros, vou contar um pouquinho. E a todos pela confiança de me ouvirem. Digo que o que eu trago aqui é baseado não só nessa minha história, né, nas minhas experiências, mas também nas histórias de alguns clientes que eu já atendo, na troca de ideia, né, com outros profissionais também, e principalmente na inspiração que a espiritualidade tem me trazido. E é importante ressaltar aqui, né, esclarecer que quando eu falo espiritualidade, eu não estou me referindo a religiões, né? Eu me refiro a Deus, a todo, como algo assim que está acima de qualquer definição, de qualquer conceito que nós, enquanto humanos, né, criamos. E eu em particular não estou vinculada, né, a nenhuma instituição, pratico a espiritualidade livre e respeito todas as formas de expressões religiosas. A minha história com a Aparo, ela começa desde muito pequena, desde muito pequena. Meu pai, o Walter, né, Valtinho, como muitos o conheciam, foi um dos fundadores, né, um dos sócios fundadores da Aparo. E eu cresci no meio, né, convivendo, né, com todas as pessoas que desde o início da Aparo fazem parte, né, da história dela. E, nossa, veio um monte de lembrança aqui agora. Mas, enfim, vou falar, assim, brevemente desse meu currículo, né? Ele faz parte também de tudo que vamos conversar aqui sobre esse tema, né, da delícia do reencontro consigo mesmos e de ser humano. Então, meu nome é Luciana Carvalho Nascimento, sou filha de Walter e Alice. Muitos de vocês conhecem minha mãe também. Sou irmã de Emerson, que já é falecido, e da Nubia Nara. Sou mãe do Ada, o Ada é falecido, da Juliene e do Walter Neto, que são vivos. Sou madrinha do Francis Heine e do Lucas. Lucas é o filho da Nubia, meu sobrinho. Sou cuidadora auxiliar, eu falo que eu sou cuidadora auxiliar, porque eu não sou a proprietária deles. São as cachorras Pantera e a Nala e a gatinha Estela. Sou amiga há mais de 30 anos e comadre da Eni e da Regina. E tenho algumas formações aí nesses meus 50 anos de vida. Eu já me formei em um curso técnico em contabilidade, trabalhei na área há um tempo, sou formada em direito, fiz a faculdade já depois dos meus filhos criados, né? Trabalho ainda nessa área, tenho formações em terapias, sou humano master com ênfase na metodologia humanoterapeuta do Espaço Humanidade, psicanálise e espiritualidade, sou facilitadora também de psicoterapias sistêmicas. Como eu disse, eu trabalho ainda, né, na área do direito, sou assessora técnica num órgão público e eu estou em transição de carreira para as terapias integrativas. Sou também voluntária de dois grupos, um grupo de mulheres da Casa Aia. A Casa Aia trabalha com medicinas da floresta também como forma de terapias. E sou voluntária também do projeto Escolha Calma, de uma organização mundial que chama Brahma Kumaris. É uma escola de meditação que, inclusive, tem uma escola aqui em Uberlândia. E eu costumo dizer que há meio século eu me delicio com a vida humana. Mas não foi sempre assim, né? Quem ouve falar pensa assim, nossa, que bacana. Sim, bacana. Mas passei
como todos nós, por muitos percalços, né? E o que tem ocorrido, principalmente neste período agora, pós-pandemia, né, é que muitos de nós estamos nos sentindo meio perdidos, sabe? Com aquela sensação de que alguma área da vida, ou talvez a vida toda, não flui, não desenvolve, né? Alguns de nós estamos insatisfeitos, frustrados e com a forma como a vida está, seja nos relacionamentos, tanto familiar quanto social, no trabalho, né? Nos relacionamentos conjugais, mas principalmente insatisfeito com nós mesmos. E eu passei por essa situação, né? Então, talvez eu tenha sentido tanto de trazer não só a experiência dos meus clientes, mas também a minha experiência, porque eu passei por essa fase de me sentir frustrada profissionalmente, de me ver em um momento da vida em que eu tinha me afastado de todo mundo, né? De amigos, de familiares, havia decidido estar sozinha, sem nenhuma relação conjugal, e me sentindo numa tristeza profunda, né? Foi a partir daí que eu comecei, então, a meditar. Inclusive, essa escola de meditação, a Brahma Kumaris, foi onde eu comecei, lá em 2017. E de lá para cá, eu venho não só fazendo terapias, né, participando de grupos, mas também estudando sobre terapias. E me apaixonei por esse mundo. E sem medo, sem vergonha de falar que descobri que essa área do direito, ela me trouxe benefícios, mas ela não é para mim, né? E fazer agora essa transição de carreira. E eu acho interessante levar isso também para as pessoas, que às vezes nós ficamos presos, né? Ou numa profissão, ou numa relação, ou às vezes até num local. Às vezes a gente reside num local onde a gente não se sente bem, pensa em mudar, né? Vem mil e uns projetos, mas a gente fica estagnado, fica preso, não sai do lugar, né? Muitos dos clientes que me procuram, eles estão nessa mesma situação, não por coincidência, né? Os clientes que me procuram, eles estão passando agora pela vivência que eu passei alguns anos atrás. E isso que é interessante, que é gostoso de trabalhar com terapia, porque aí eu tenho essa experiência, né, para ajudar a pessoa que me procura, né? E estão passando por essas mesmas coisas que eu citei, sabe? Independente da profissão que elas têm, dos relacionamentos que elas vivem, independente do nível social, né, que elas têm de vida ou dos bens materiais que elas possuem, por mais que talvez mediante a sociedade pareça que está tudo bem, né, que estão felizes, e infelizmente as redes sociais hoje elas fazem muito isso, né, na preocupação de parecer bem, de parecer feliz, de parecer bonito dentro de uma beleza que foi inventada aí pela sociedade, né, estão vivendo, né, uma vida que não é o que elas realmente são. E eles me trazem isso para o consultório como uma dor muito profunda, né? E eu consigo entender exatamente porque eu já estive nesse lugar, né? Estão se sentindo cansados, perdidos mesmo, né? Às vezes em alguns casos, já com a saúde física debilitada, e em outros casos até já perderam a alegria de viver. Mesmo que, quando eu digo perdeu a alegria de viver, não quer dizer que a pessoa pensou em tirar a própria vida, né? Eu não peguei nenhum caso assim, mas sem vontade nenhuma de viver a vida, sabe? Vai levando, vai tocando, qualquer coisa que acontecer, tá bom assim, porque já perdeu aquela alegria de viver, né? Já perdeu o tesão mesmo pela vida, sabe? O prazer de viver. Situações simples, assim, de talvez algum evento, né, de almoço com a família, né? Amanhã, por exemplo, é Dia das Mães, né? Perderam a vontade de estar ali, né, com os familiares, independente dos pais serem vivos, né, de estarem com os pais ou de estarem com os filhos, mas de alguma forma já tudo isso meio que perdeu o sentido, né? E
E a principal questão que aconteceu comigo, e aí eu percebo com os meus clientes, sempre tendo cuidado para não misturar as histórias, né? Percebo que muitos, assim, quase todos, a questão principal, a questão essencial é que nós chegamos num ponto em que não sabemos quem somos, né? Esse se sentir perdido assim, é uma sensação tão profunda a ponto de não conseguir nos olharmos no espelho, assim. E de, quando pensar em quem eu sou, simplesmente não conseguir me reconhecer, sabe? É, isso assim, me veio como um insight assistindo uma aula, ainda lá na faculdade de Direito, por volta de 2014, 2015, mais ou menos. Uma professora fez uma pergunta e eu parei de fato para pensar no que ela havia perguntado, e aí nas minhas reflexões eu percebi que eu não tinha resposta, sabe? Porque eu não me reconhecia. E desde aí já começou, né, todo o questionamento. Então, antes de nós adentrarmos nesse tema especificamente, eu quero convidar todo mundo, você também, viu, Pablo, a fazermos uma dinâmica. Vocês Vamos lá. topam? Antes, eu posso dar só boas-vindas ao pessoal que chegou aqui. Pode sim, Ó, claro. a Ângela, né? Boa tarde, Ângela, seja bem-vinda. A Elis Regina, boa tarde. Ao Aécio José, boa tarde. Aécio, a Edi, boa tarde. A Ângela Amaral e a Mari Lúcia. Pessoal, então vamos lá, todo mundo participar, fazendo a dinâmica aí com a Luciana. Boa tarde a todos que chegaram agora. Vai ser uma reflexão bem rápida, assim, bem simples, né? Uns 2, 3 minutinhos, talvez um pouco mais. Quem tiver a possibilidade de anotar, de escrever, pode escrever. Quem não tiver, pode só mentalizar, né? Façam um breve currículo, como esse que eu apresentei sobre mim, né? De quem são filhos ou de quem são pais, de quem são padrinhos ou madrinhas, se tiverem pets, vai fazendo um breve currículo. E eu vou ligar aqui uma fonte. Se me avisa, Pablo, se o barulhinho da água tá chegando aí para você, Tá sim, tá? tá dando para ouvir. Vou aguardando vocês fazerem esse breve currículo e logo em seguida a gente vai entrar numa meditação, uma meditação curta também. Vamos fazer um exercício de respiração consciente. Só não vale dormir, viu, gente? Porque esse Nossa, barulhinho de é bem relaxante. esse barulhinho vai dando um soninho. Pablo, eu vou medir através de você. Quando você terminar de fazer Tá. você me fala, que a gente já entra na meditação. Uhum. Podem colocar o que vier à cabeça, viu? O que vier à mente. Luciana, eu terminei o meu, mas eu tenho a fama de ser bem objetivo, né? De repente, puder esperar uns 2 minutinhos a Mais mais. uns minutinhos, Poder... né? Aham. Esperamos sim. Tem algumas pessoas também que escrevem mais lento.
outros Isso. escrevem mais rápido. Eu escrevo rápido, depois, às vezes, nem eu entendo o que eu escrevi. Não, e eu posso ir falando aqui enquanto o pessoal Pode sim. o, fazendo o exercício aqui, pensando, né? A gente acaba, você falando sobre as redes sociais, a gente acaba vivenciando tanto a vida do outro, né? Que muitas vezes a gente acaba esquecendo a nossa vida, né? E esquecendo da nossa história e da nossa identidade, né? E é bacana Exatamente. fazer exercício igual a esse e acaba retomando, né? Quem somos. Exatamente. A intenção dessa live é justamente entrar nessa reflexão. Bacana. Né? Nós vamos nos identificando com o outro, com as situações que vão nos ocorrendo, vamos nos identificando com tudo que está fora. Uhum. E aqui hoje nós vamos nessa 1 hora de live, pelo menos tentar chegarmos ao ponto de esquecer um pouquinho. As meditações elas vão nos ajudar, né, a esquecer um pouquinho tudo isso que está fora e voltar um pouquinho para dentro. Ó, o pessoal está mandando mensagem aqui a Edi. Eu vou colocar o relato dela. Se você achar que é pertinente responder agora, fazer a observação ou depois, tá? Ok. Ah, eu tenho meu filho, mas quando eu tô com ele, é a família dele parece. Quando eu tô com ele, a família dele parece que é pessoas totalmente desconhecidas. Eu acho que eles, pessoal, tudo estranhos, sem ter a menor importância para mim. E eu não sei o que acontece comigo, acho que eu estou errada. É um pouquinho sobre o que você estava falando, né? Sobre a questão de estar com outro, né? De estar com outro, de pertencimento, né? É, esse estar com o outro, ele pode não ser incômodo às vezes e por N motivos, né? Aí no caso cabe a Edi Sabino, fazer algumas reflexões e aí aqui no decorrer da live, talvez ela já encontre essa resposta, né? Mas se ela não conseguir chegar nessa resposta sozinha, ela pode também procurar por ajuda profissional, que inclusive falarei sobre isso também. Às vezes, sozinho não conseguimos, né? E precisamos de uma ajuda. E tá tudo bem, né? Daí a gente procura um profissional que serve como uma ferramenta para nos auxiliar, né? Porque a resposta mesmo, o profissional ele não vai nos dar, né? Eu não vou dizer para você quem é você. Eu vou te auxiliar, vou te dar a mão, vou caminhar com você, se necessário, utilizar de algumas ferramentas para que você então encontre a resposta. Né? Ó, a Núbia deixou observação também. Quando falamos o que sentimos, estamos no caminho certo. Sim, é muito importante falarmos. Né? Se guardamos, isso vai nos fazendo mal. Né? Vai trazendo mais ressentimento, vai trazendo mágoa. Nós chamamos mágoa de má água. É a água parada. A água parada faz mal. E muito. Então, é muito importante a gente deixar transbordar, sabe? Falar. Coloca para fora, às vezes com um amigo, com algum familiar, né, que já tem essa convivência, que confia, que pode falar. E às vezes é necessário procurar um profissional, né? Aqui só dá boa tarde aqui para a Elisa, que chegou agorinha. Seja bem-vinda, Elisa. E o Lucas também, o Jovair chegou aí também agorinha. Sejam bem-vindos. Boa tarde a O, todos. o Adelso, seja bem-vindo, boa tarde.
Luciana, eu acho, então, se você quiser dar continuidade, eu acho que deu tempo do pessoal Deu tempo, finalizar. né? Vamos fazer uma meditação bem rapidinha, todos dentro da sua possibilidade, né? Sentar de um modo confortável, fechar os olhos. Pode fechar os olhos e respirar profundamente. Soltar o ar. Vai relaxando os ombros. Puxa o ar novamente, enchendo o peito. E solta devagar. Isso. Mais uma vez, respira bem fundo. E solta bem lento. Vai sentindo os seus braços relaxando. Seu abdômen se soltando. Leve atenção lá nas suas costas, na base do crânio. Vai sentindo toda a coluna relaxando, vértebra por vértebra, até a lombar. Solte o quadril, vai relaxando as pernas, desde as nádegas, soltando as coxas, joelho, panturrilha, joelho, canela. Relaxe os pés. Imagine como se tivesse uma vasilha com água, numa temperatura bem gostosa, e um perfume da sua preferência misturado nessa água. Imagine como se você colocasse os pés nessa água, se conectando com a temperatura, bem gostosa. Respire bem fundo e sinta o cheirinho gostoso. Vai relaxando o rosto, toda a musculatura facial. Relaxa a testa, os olhos, a bochecha, a boca. Enche a boca de saliva e deixe a língua descansar um pouco. E vá trazendo à sua mente a pergunta: quem sou eu? E em silêncio, só com o sonzinho dessa água, observe o que vem à sua mente. Se vier algum pensamento diferente ou algum pensamento ruim, talvez alguma preocupação, imagine que esse pensamento é só uma nuvenzinha e deixe-o passar. E pergunte-se de novo: quem sou eu?
Agora, aos poucos, se possível, vá mexendo os pés, as pernas. Movimente seus ombros, os braços, pescoço. Se sentir vontade, pode se espreguiçar. A seu tempo, abrir os seus olhos. E enquanto eu desligo essa fonte de água aqui, e vamos todos nos reconectando com o ambiente onde estamos, com o momento presente. Quem quiser anotar o que veio à mente, pode ficar à vontade para fazer sua anotação. Ou se quiser apenas mentalizar tudo que veio à sua mente como resposta da nossa pergunta principal, do quem sou eu. Luciana, o José Wilson colocou aqui uma observação sobre o que a gente está falando agora, antes da atividade. Estamos vivendo e aprendendo a cada dia com os nossos e também com os nossos semelhantes, que sempre tem algo a agregar em nossas vidas. Né? Sim, o gostoso das vivências, né? Principalmente em grupos. E aí, quando eu digo grupos, eu falo de todos os grupos, né? Os núcleos familiares, local de trabalho, lugares onde passamos por algum curso, né? Sempre tem grupos de pessoas com quem convivemos, com quem aprendemos e também com quem deixamos algo nosso, né? Com quem ensinamos algo. E estarmos atentos no momento presente é importante para que esse aprendizado ele seja benéfico, né? E também de mão dupla, né? Como também abertos para aprender algo novo. Porque se ficamos com a mente fechada, achando que já sabemos tudo, ou achando que o outro não tem nada para nos ensinar, daí não vai valer. Não vamos nem aprender e nem ensinar nada. E é bacana, assim, a cada experiência da nossa vida, né, algum gatilho leva a gente a lembrar de alguns fatos, né? O João Baier aqui lembrou de um fato, questão da água, né? Essa água aí está me lembrando o dia que o cano da caixa d'água estourou e acordei com a água escorrendo na lâmpada do quarto, né? Então, a experiência do outro, né? A experiência dele, a princípio, parece que foi uma experiência ruim, mas eu tenho Sim, certeza que teve um lado positivo, porque tudo tem os dois lados, né? Ele sim. com certeza arrumou um profissional para arrumar essa caixa. Não, o Jovair, a gente conhece ele. Eu não sei se ele conseguiu, a chance dele ter conseguido ele mesmo arrumar foi grande. Olha que bacana. Eu brinco com ele que ele é o nosso professor Pardal. Tem um conhecimento tremendo. Lembro Ó, do professor Pardal. é, a Núbia colocou aqui o que ela lembrou, né, a questão da gratidão. Né, o José Wilson, a meditação maravilhosa me levou aos anos de 1972, na fazenda, no Alto Paranaíba, onde nasci, no Rio Paranaíba. Muito obrigado, Luciana. Meditação maravilhosa. Eu que te agradeço, José Wilson, por ter se entregado. Quando a gente se entrega ao momento, à meditação, à reflexão, vem mesmo. É incrível. Agora é interessante falarmos um pouco sobre o que eu não sou. Vamos mexer um pouquinho o caldo agora. É importante a gente destacar, né, o que eu não sou. Não sou esse nome que me deram, né? Trata-se de um registro que foi feito no cartório pelos meus pais, com o nome que eles escolheram, né?
ao qual somos gratos, mas é só o nome. Tem a importância dele, lógico, com certeza, principalmente para as muitas famílias, o sobrenome tem um peso enorme, né? Mas não é o que eu sou, né? Não sou também o que já disseram a meu respeito, né? E nem o que dizem de mim. Até mesmo porque tudo que dizem são impressões, né, do que o outro tem de mim. E isso geralmente também não traduz o que eu sou de verdade, né? Algumas pessoas elas podem até nos conhecer e dizerem algumas coisas que são verdades, mas não expressam exatamente o que eu sou, né? Como, por exemplo, na infância, muitos de nós passamos, né, por situações, até mesmo com a família, né? Que algumas famílias elas têm o hábito de criticar muito, né? De maldizer as crianças, né? E acabam falando frases que ficaram registradas na alma da pessoa e que podem ter feito um estrago enorme, né? Depois na vida de adulto. E frases como, por exemplo, você é burro, você é feio, cala a boca que você não sabe de nada, né? São frases que foram ditas e ainda são ditas, infelizmente, né? Muitas pessoas ainda não entenderam, né, o quanto isso pode fazer mal a uma pessoa e fazem comparações, né, que machucam muito, como por exemplo, quem tem irmãos, né, seu irmão ou irmã é tão boazinha, por que que você não é igual? Por que que você não é igual ao seu irmão? Por que que você não é comportadinha como a sua irmã? Enfim, são eles frases, né? É, também não sou a minha profissão, né? Eu disse aqui algumas formações que eu tenho, né? Muitos ainda se preocupam muito, né, com o diploma. Nós não somos o diploma, ele nos auxilia, né, nos traz aprendizado e bastante conhecimento para nos posicionarmos na sociedade enquanto profissionais, para ganharmos o nosso sustento, né, do dia a dia, mas também não expressa o que eu sou de verdade, né? E são inúmeras as pessoas, inclusive eu já fiz muito isso, né? Quando me perguntam quem é você? E a gente responde, né? Ah, eu sou fulana, sou formada nisso, faço aquilo, né? Mas nada disso expressa o que eu realmente sou. E está tudo bem, né? Não tem problema nenhum falarmos dessa forma, até porque é a consciência que temos, né? Assim também como aquelas pessoas que nos disseram algo lá no passado, também tinham a consciência, agiam, né, de acordo com a consciência que elas tinham, né? Com o aprendizado que elas viveram também, né? Os nossos pais, os nossos avós passaram por situações muito mais difíceis do que nós passamos e muito mais difícil do que as crianças passam hoje em dia, né? Então, são experiências diferentes, tempos diferentes, consciências completamente diferentes. Então, não é também para a gente ficar culpando ninguém, né? Não estamos procurando culpados, né? É só entender que nós não somos nada disso, né? Tudo isso faz parte da nossa história, né? Tudo isso faz parte do ser humano que eu construí, mas que na verdade não é o que eu sou de fato, né? É, outra coisa também que nos confunde muito, como a gente disse no começo, né? Nós nos confundimos com o que está no exterior, né? Com o outro, com essas situações. Então, a gente vai se confundindo também com as funções que exercemos ao longo da vida, né? Como eu disse no meu breve currículo, sou filha, né? É uma função. Sou mãe, é outra função. Sou irmã, sou amiga, né? Sou comadre, é, sou formada nisso, formada naquilo, tudo isso são funções que nós vamos, ao longo da vida, aprendendo a exercê-las, né? Algumas pessoas têm, amanhã é Dia das Mães, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre mães. Algumas pessoas têm a função de mãe como uma missão de vida, né? E é lindo, né? É maravilhoso. Outras não têm a função de mãe como uma missão, elas não abandonam tudo somente para ser mãe, né? Elas continuam
estudando, se profissionalizando, né, trabalhando, e continuam com a função de mãe, cada uma dentro da sua consciência, e está tudo bem, né? Mas nada disso expressa o que nós somos de verdade, né? Tomar um pouco de água. Luciana, voltando só um pouquinho ali no que você falou, né, da Sim, importância que nós damos ao que o outro fala, né? Tem, às vezes, pessoas vêm comentando essa questão, o fulano tá falando mal de mim, tal coisa. Uma vez eu escutei uma história, não sei se você já ouviu, que a pessoa fala que, o fulano falou mal de mim, aí o cara falou, mas o que que tem a ver seu cabelo, mas seu cabelo tá verde? A pessoa, não, mas meu cabelo não é verde. Então, o que a pessoa está falando de você, se não é verdade, haja da mesma forma, né? E muitas vezes a gente dá uma importância para o que o outro fala, tendo certeza que a gente não é daquela forma, né? E aquilo lá acaba, como o pessoal fala, a pessoa fica matutando aquilo lá na cabeça por um tempo e acaba fazendo mal, né? isso. E às vezes é verdade, até se vocês não acompanham, né? Talvez alguns de vocês já conhecem o professor Leandro Carnal. O Carnal ele fala, inclusive, numa live dele, se eu não me engano, no Instagram, no YouTube também, em que ele brinca, né? Que a pessoa fala para ele, você é careca. Como que ele vai apelar com uma coisa dessa? Ele é Ah, careca mesmo. Mas independente, né, de ser verdade ou não ser verdade, pelo menos aparentemente, né, o, nós nos incomodamos porque no fundo não sabemos quem somos, né? Não estamos fundamentados, não estamos certos de quem somos. Porque quando sabemos exatamente quem somos, nada disso nos abala, não vai fazer diferença, né? Como você disse, o que o outro pensa, o que o outro fala, e essa questão de falar mal, né? De repente, o que o outro estiver falando pode até ser verdade. E daí? Né? Tá tudo bem. Não é também pensarmos como o pessoal costumava brincar antigamente, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não é exatamente isso, né? Nós vamos falar sobre isso também um pouquinho mais à frente. Então, entender, né, que nada disso é exatamente o que eu sou e também as minhas necessidades, porque você falou um termo que eu achei bem interessante, que é o pertencimento, né? Nós vamos nos moldando. Tudo isso que nós vamos vivenciando ao longo da nossa história, é, a gente vai se moldando para se sentir pertencente, né? Ou a família, porque nos sentimos às vezes completamente fora daquele grupo familiar, nos sentimos às vezes um ET. Eu lembro assim de eu falar assim, quando eu era criança, adolescente, nossa, eu acho que eu não nasci dessa família, né? E às vezes algum familiar brincava assim, não nasceu mesmo não, te pegaram na enxurrada. Então, essa necessidade de pertencer, né? Essa necessidade de fazer parte do grupo, né? De ser amado, de ser cuidado, porque no final de tudo, tudo que todos nós queremos é ser amados, né? É serem acolhidos, é serem cuidados. E vamos fazendo coisas e vamos agindo de modo inconsciente, né? Muitas das coisas que fazemos, elas não são conscientes nesse sentido de estar fazendo aquilo para fazer parte do grupo, sabe? Para se sentir pertencente, independente do grupo. E muitas vezes passando por relacionamentos tóxicos, né? Por relacionamentos abusivos. Porque, querendo ou não, existem pessoas de N formas, né? Existe todo tipo de ser humano que nós vamos nos deparando no decorrer da vida. E também está tudo bem, porque conforme vamos entendendo, né, que cada um ele é um ser único, mesmo sendo completamente diferente de mim, a gente aprende a lidar com essas pessoas, né? É importante também refletirmos que todas as emoções que nós vamos
vivenciando, todos os sentimentos que nos vêm, além das características, né, que nós demonstramos, e aí quando eu falo emoções, sentimentos, eu estou falando de raiva, eu estou falando de inveja, eu estou falando de alegria, né, de toda e qualquer emoção ou sentimento, né, mediante uma situação ou outra, a gente demonstra alguma dessas emoções, algum desses sentimentos, e em outras situações, nós escondemos completamente as emoções e os sentimentos que temos, né, que sentimos. Outros negamos completamente. E tudo isso também faz parte de uma reflexão para entender o que realmente é meu e o que não é. Então, quando eu entendo quem eu sou de fato, eu também entendo as minhas emoções, eu também entendo os meus sentimentos, né? Não somos os traumas que vivemos, mas também não somos o caminho que percorremos. Mas tudo isso ele faz parte da construção do ser humano que eu entendo que eu sou hoje, né? Mas tudo isso também não é ainda a resposta do que eu sou. Como eu falei, né? Que eu cheguei ao ponto de me olhar no espelho e não me reconhecer, né? Mas era no momento em que eu não fazia ideia de quem eu era, né? Mas a partir do momento também que eu entendi o que eu sou, eu também entendi que eu não sou o corpo físico, né? Que eu não sou a deficiência, não sou o meu corpo físico, não sou a minha deficiência, não sou as crenças que, de acordo com o que eu fui vivendo em toda a minha história, né? Eu acabei aceitando como uma crença limitante, né? Uma crença que é do outro e eu aceitei para mim, ou que eu mesmo me impus sem sequer raciocinar sobre ela, né? E aí eu estou falando de várias crenças, né? Mais uma vez, não estou falando de religião, mas também disso, né? Crenças sobre dinheiro, crenças sobre certas profissões, né? São crenças que nós fomos aceitando, nos foram sendo impostas e a gente simplesmente não parou para analisar, né? Eu realmente acredito nisso? Em que, afinal de contas, eu acredito, né? São questões que elas vão nos levando a reflexões para nos auxiliar a entender exatamente quem eu sou, né? Tudo isso que a gente viveu, toda essa história, todos esses traumas, todas essas crenças, né? Tudo isso, de certa forma, formou um invólucro, um revestimento, né? Que foi acobertando a nossa essência, que foi como em camadas, a princípio, como uma proteção, porque quando somos crianças, quando somos adolescentes, nós usamos de uma fortaleza para nos proteger muitas vezes proteger o nosso ser, proteger essas emoções, proteger esses sentimentos. Então, nós começamos a nos moldar e nos mostrando para o mundo de uma forma diferente do que realmente nós somos, com essa intenção de nos proteger, né? E o pessoal lá da Brahma Kumaris usa muito a cebola como exemplo, e eu gosto de usar também o abacaxi, né? Essas camadas que nós fomos nos revestindo é como as camadas da cebola, né? Ou como o abacaxi, que tem aquela coroa, né? E toda aquela casca espienta que você tem que tomar cuidado para pegar. Algumas pessoas, né? São assim, você tem que ter cuidado para chegar, porque senão espinha a gente, né? E debaixo dessa casca, né? Dura, espinhenta, ou debaixo dessas várias camadas de uma cebola, tem uma essência, né? Essa essência lá no fundo que é o que eu sou de fato, né? Debaixo de todo esse revestimento, debaixo de toda essa fortaleza que eu mesma construí, né? E onde que eu encontro, então, a resposta do quem eu sou? Tá dentro de mim. E é importante entender que às vezes, ela não só está dentro, como ela está muito profunda, né? Então,
não cabe a gente ter pressa em encontrá-la. A gente não vai encontrá-la numa meditação, a gente não vai encontrá-la da noite para o dia, né? Esse reencontro, às vezes, para algumas pessoas, vai ser preciso ir muito profundo, né? Do seu ser, como eu brinquei, né? Da cebola e do abacaxi, vai ter que tirar toda a coraça, toda a coroa, todos os espinhos, todas as camadas, né? Para descascar tudo e chegar lá no miolinho, né? Que é lá onde está a essência. E com cada pessoa vai ser um processo diferente, né? Uns vão chegar mais rápido. Às vezes aqui, talvez com alguém, né, que participou da meditação, ele já tenha tido um insight. Nossa, eu a vida inteira achei que eu fosse uma pessoa estressada, né? Agressiva. Não, mas eu não sou. Lembrei que lá na minha infância, né, eu era uma criança amorosa, que eu era uma criança doce, né? Essa é a sua essência. De todo mundo vai ser igual? Não, cada ser é único, né? Cada ser é um indivíduo diferente um do outro, né? Então, esse reencontro consigo mesmo é chegar nessa essência, né? E, e tá tudo bem. O que cada um encontrar, né? É isso mesmo. E está tudo bem, né? Nada de ficar daí se condenando, né? Se culpando por talvez alguma lembrança que vier, né? Que é normal de acontecer, porque o contexto de cada um esconde muitas coisas que só a pessoa sabe o que ela viveu, né? E, e tá tudo bem, né? Uma coisa também que é interessante de dizer, que é importante dizer, que essa resposta do quem eu sou, como até já citei um pouquinho, ela não vai ser dada por outra pessoa, né? Não vai ser dada pelo terapeuta, não vai ser dada por um guru, ou por um líder religioso ou político, né? Ou qualquer pessoa que você ou eu tenha como uma autoridade na nossa vida. Não será o outro que me falará quem eu sou. Esta viagem para o interior, para as profundezas do meu ser, eu devo fazer ela sozinha. E confiar em mim, confiar no que vai ser trazido para mim, né? É uma resposta que ela vem lá do coração, né? E mais uma vez, seja lá o que for que vier, está tudo bem, porque cada um de nós somos únicos, né? Somos essenciais para o todo, né? E é simples assim. No começo é desafiador? É. No começo é desafiador. Quem decidir percorrer esse caminho da busca de si mesmo, não use o termo, ai, é difícil, Luciana, é difícil. Use o termo, é desafiador. A palavra certa é essa, é um desafio, sim. E o que encontramos pode parecer, a princípio, feio, pode parecer ruim, né? Porque estamos ainda presos naquelas frases que nos disseram lá atrás, enquanto crianças, sabe? Estamos ainda ligados numa aparência que nos foi imposta pela sociedade, né? Estamos ainda acorrentados em algo que não nos faz bem, né? Mas que nós não conseguimos, às vezes, tão facilmente sair, né? Não conseguimos simplesmente deixar tudo isso para trás e seguir a vida, né? Então, essa viagem para dentro, inicialmente, ela vai trazer umas aparentes, eu chamo de aparentes consequências, porque é tudo ilusão, no sentido de que nos foi imposto, né? Não é o que eu sou. Então, quando nós começamos essa viagem para dentro, muito do que virá à nossa mente é uma ilusão, né? Não é a verdade. Lógico que nós não podemos menosprezar a dor que cada um sente, né? Mas ela também não é o que eu sou. A dor que cada um sente, né? Ela tem a sua importância, o sentimento de cada um tem a sua
tem o seu valor, né? Porque faz parte da história da pessoa, isso deve ser respeitado. Mas isso também não é o que você é, né? Então, ter esse carinho consigo mesmo quando começar essa viagem para dentro de si, né? Para não se perder nessa viagem. E como você falou, às vezes vem um gatilho, né? E nós ficamos ali remoendo aquilo ali, né? Isso acontece com muitas pessoas. A meditação é uma ferramenta extraordinária, né? Hoje, cientificamente, já se tem artigos falando a respeito da meditação, dos benefícios, né, da meditação, e um deles é de trazer para o momento presente, né? Alguns especialistas, eles falam que o passado é para ser deixado no passado, não é para ser mexido, né? Alguns especialistas ainda falam muito nisso. Só que vivenciar o presente de uma forma saudável faz parte de a gente olhar para trás, para esse passado, para daí entender, né? Entender que muito do que eu estou vivendo agora é uma ilusão, porque eu fui passando por situações, fui desenvolvendo, né, fortaleza, fui desenvolvendo um ser humano, construindo uma coraça que não expressa o que eu sou de verdade. Então, se eu olho para o passado, busco dentro de mim, né, o que realmente eu sou, eu consigo daí deixar esse passado para trás, viver o presente de um modo leve, né, de um modo saudável e construir um futuro diferente. Podemos construir um futuro diferente a partir de agora. E vai depender muito, se não tudo, desse entendimento de quem eu sou de verdade, né? De quem realmente eu sou. E uma coisa também que eu acho bem interessante de dizer, né, sobre o pessoal chama de armadilhas do ego, né? Enquanto a gente estava meditando, eu disse que se viesse algum pensamento ruim, né, para olhar para aquele pensamento como se fosse uma nuvenzinha e deixá-lo passar, né? Durante a meditação acontece muito, porque é uma coisa que as pessoas têm como um mito, né, de que meditar é ficar sem pensar em nada. E meditar não é ficar sem pensar em nada, porque vem os pensamentos, né? Até mesmo as pessoas mais experientes que meditam há muitos anos, elas não conseguem ficar um minuto sequer sem pensar em nada, né? Mas se você faz esse exercício respiratório, né, e consegue observar o pensamento para você entender que tipo de pensamento que lhe vem, né? Que tipo de pensamento tem te prendido às vezes por horas e às vezes por dias. Às vezes acontece alguma situação e a gente fica remoendo essa situação por dias, por meses, por anos, né? Tem familiares que não conversam há anos e essa história fica, né? Quando a gente para, respira profundamente e começa a observar o pensamento, para daí então raciocinar, né? E tomar uma decisão, ou então encontrar uma melhor resposta, né? A gente para de reagir e vamos aos poucos resolvendo as questões, né, da vida. Alguém tem talvez alguma pergunta, algum comentário? Tem aqui o comentário aqui do pessoal, ainda sobre a meditação, né? O Aécio, só agradecimentos. A Marilúcia, Deus é maravilhoso. O Rosaldo, meditar faz bem para a alma, né? Demais da conta. A Gislene, perfeita meditação, gratidão. A Edna aqui brincando com. Às vezes eu faço a brincadeira com os associados dos R$ 100, né? Ela, hoje o Pablo bate os R$ 100. Outra observação do Aécio é calma e tranquilidade sempre em todos os lugares, é preciso. A
Juliana Cláudia, boa tarde, seja bem-vinda, Ju. Quem chegou agora mais da metade para o final, gente, depois vai ficar gravado no Face e semana que vem também a gente põe no YouTube e manda nos grupos de WhatsApp da Aparo também, tá bom? E a Núbia, ó, declaração. Parabéns, minha querida irmã, por compartilhar seus sentimentos e conhecimentos. Gracinha. E a Ana Regina, também boa tarde, seja bem-vinda. O, eu acho que é uma experiência bem bacana, né? Essa questão assim, da gente parar para pensar em o que cada um de nós somos, né? Que às vezes a gente, pelo menos eu paro e penso essa questão assim, às vezes dá uma crise de identidade, né? Peraí, será que estou sendo um ser humano bom? Será que como que o outro me vê? Será que eu estou conseguindo passar para o outro aquilo que realmente eu quero passar, né? Então, momentos como esse são de grande valia. Sim, muito. A gente vai se identificando, né, com o que é externo, né? E enquanto que se conseguirmos voltar para dentro, fazer essa viagem e nos reencontrarmos com o que somos de verdade, com a nossa essência, tudo isso vai deixar de ter sentido, sabe? O julgamento, uma coisa também que é interessante dizer, que o julgamento, ele faz parte do ser humano, nós julgamos o tempo todo, né? Não teria como termos alguns critérios se não houvesse o julgamento. Então, tudo bem, às vezes olhamos para o físico da pessoa e fazemos um julgamento, se é belo, se é feio, dentro de um estereótipo que foi criado. Às vezes nem é o que eu penso de fato, né? Se a pessoa é gorda, magra, preta, branca, né? Se ela tem uma deficiência e qual a profissão? Às vezes a gente julga a pessoa pela profissão, né? Às vezes a gente diz, né? A profissão, pela profissão que a pessoa tem, a gente já faz um julgamento. Ok, o mais pesado do que fazer esse julgamento é condenar as pessoas, né? Dizer fulano é assim, né? É, lá, é filho de fulano, por isso que tá onde tá, né? A profissão da pessoa. Tem tal profissão? Agora tá explicado por que que a pessoa é assim. Isso é condenação, né? A gente está condenando, afirmando que é assim e pronto, acabou. É um determinismo completamente infundado, né? Primeiro porque a gente está enxergando só o externo, né? E depois, aquilo ali que a pessoa está demonstrando, seja o que for, assim como nós, né, em alguns momentos, é o resultado, é a consequência da vida que a pessoa viveu, do contexto da vida dela, né? De toda a história que ela passou, que a gente não faz ideia de qual foi, assim como o outro não faz ideia da história que eu vivi, né? Muitas mulheres da minha faixa etária, nós passamos por situação de abuso na infância, né? E aí, às vezes, reagimos a alguma situação e quem está vendo ali no momento vai nos julgar por aquela reação. Mas a pessoa não tem noção, né, de que aquela reação ali, ela é consequência de algo que está tão no meu subconsciente, está tão profundo, tão escondido, né, que eu ainda não consegui acessar, resolver e tratar. Então, eu reajo inconscientemente. E todos nós fazemos isso, né? E tá tudo bem, não, né? É interessante também daí a gente não ficar se culpando porque fazemos isso, né? Vamos a partir de agora é, olhar para dentro, nos reconhecer e passar a dar respostas diferentes ao mundo, né? Uma coisa também que eu acho bacana de a gente falar nessa questão de quando iniciamos essa viagem, né? De voltar para dentro.
já disse que pode acontecer, né, de ressaltar algumas coisas e a gente precisar de ajuda de um profissional. Vale a pena procurar o profissional. E ter em mente que, por mais desafiador que seja, né, não desista. Não desista, continue nessa viagem, continue nessa procura, sabe? Se você tá, talvez, procurou a ajuda de um profissional, não tá dando certo com esse profissional, né? Não condene. Procure outro profissional, porque existem ferramentas diferentes e para cada pessoa, uma vai funcionar de uma forma e para outra de outro modo, né? Então, vai buscando, vai procurando até você chegar, né, na sua essência, até você encontrar o resultado que você procura, porque depois que chega lá, é assim, é maravilhoso, né? O resultado final de tudo isso é uma libertação, né? A liberdade que isso traz é assim, é te livrar de todos esses preconceitos, sabe? Te livrar de todas essas comparações, de todas essas ilusões, de todos os achismos, não só do que você pensa de si mesmo, né? Como que você também pensa do outro. E quando você se livra de tudo isso, né? Deixa de ter importância, como eu falei, essa importância que nós damos, sabe? Esse peso que nós damos para tudo isso, né? Deixa de ter toda essa importância e nós passamos a ter um entendimento mais fluido de nós mesmos. Conseguimos daí entender o que é, de fato, amar a si mesmo, né? Nós assumimos uma responsabilidade que até então a gente nem entendia que ela é nossa, né? A partir do momento que eu sei quem eu sou, eu assumo as rédeas da minha vida, né? E isso é libertador, isso traz cura, inclusive, para muitas doenças, né? É comprovado cientificamente que muitas doenças, elas são uma somatória de problemas emocionais, né? Então, a gente se livra disso, se cura de tudo isso, e sem dizer que ainda traz ações transformadoras na nossa vida, né? Não vamos mais aceitar qualquer relação, a gente não fica mais em relações e ambientes que não nos cabem mais. Vale essa reflexão para aquela moça que fez aquela pergunta, né, referente a ela estar, às vezes, junto com a família, e ela sente que, né, que ela é diferente de tudo aquilo ali, né, cabe uma reflexão se talvez ela já se conheça, né, e veja que o que ela está vivenciando ali, de algum modo, a está incomodando, né? Isso pode acontecer com família, pode acontecer nas relações com amigos, com colegas de trabalho. E por que eu falo que é uma delícia, né? Por que o título dessa live é A Delícia do Reencontro consigo mesmo, né? Porque é muito gostoso, gente. Quando você se reencontra, né, e chega nessa compreensão do quanto o autoconhecimento é libertador, isso nos traz assim um estado de tranquilidade, um estado de paz tão profunda, de felicidade mesmo, né? A gente deixa de se preocupar com o outro, nesse sentido, né, que nós estamos falando aqui. A gente deixa de se preocupar com o que o outro pensa de mim, com o que o outro fala de mim, e eu também paro de me preocupar, né, de eu falar, não é só do outro para mim, mas é de mim também com o outro, né? Dessa consciência de que às vezes eu faço isso também, e tá tudo bem. Porque fazemos mesmo, faz parte da humanidade, né? Do ser humano. A gente fofoca, a gente fala mesmo, e tá tudo bem, né? Mas reconhecer tudo isso é libertador, é de fato muito gostoso. Paramos com esse julgamento, com essa. Na verdade, não é que a gente para com o julgamento, a gente para com as condenações, né? E aí, quando a gente começa a julgar, é assim, sabe? Instantâneo. Já vira a chavinha e fala: opa, eu tô julgando, eu sou igualzinho, eu faço exatamente igual. Então, tudo isso deixa de ter sentido, sabe? Deixa de ser o peso, né? Deixa de ser uma preocupação, tanto as pessoas quanto as situações que vivenciamos. Tem muitas situações, às vezes, que nos deixa nervosos, nos deixa com raiva, né? A nossa reação
é assim, é instantânea, mas não é espontânea, né? Porque ainda está fora do que eu sou de fato. E esse tempo, essa energia que daí a gente gasta, né, com coisas que não nos faz bem, né, que é uma perda de tempo. A gente passa a economizar esse tempo, a economizar essa energia para fazer coisas que fazem bem para nós, né? Isso é um investimento, né? Então, o resultado de entender quem sou também é um investimento, né? Um investimento que eu faço em mim, né? Que cada um faz em si. Eu gosto muito da frase que diz que daí nós passamos a agir como um jardineiro, com atenção, com cuidado, com carinho, comigo mesmo, né? Eu passo a focar o tempo e a energia para trazer atenção, cuidado e carinho para mim, né? Eu vou cuidar do meu jardim interno e daí ele vai florescer, né? Eu vou agir com integridade com as pessoas e tá tudo bem se nesse jardim florescer árvores meio tortas, né? Flores às vezes não tão cheirosas, né? Para os narizes alheios. E tá tudo bem, porque é assim que eu sou, né? E para nós mulheres que somos mães, e aí quando eu digo mães, não só de outros seres humanos, mães de pets, mães de projetos, né? Que tem muitas mulheres que decidem não ter filhos, mas elas profissionalmente são excelentes, têm projetos maravilhosos, inclusive ajudando outras pessoas, né? Às vezes não são mães de um ou dois indivíduos, mas tem um projeto do qual elas cuidam e se sentem mãe de 100 pessoas, 200 pessoas, né? E assim vai. Então, para nós mulheres que somos mães, nos conhecermos vai nos auxiliar demais, porque nós também nos confundimos com o papel de filha, com o papel, às vezes, de amiga, né? De profissional, de mãe, principalmente, e esquecemos de nós, né? E nós precisamos nos cuidar. E também precisamos deixar um pouquinho os filhos, para que eles cresçam e descubram quem eles são de fato, né? Olhar para dentro para, enquanto mães, a gente não repetir as frases que nos foram ditas, né? Para, enquanto mães, a gente não praticar a mesma violência que foi praticada contra nós, porque no automático, às vezes, nós repetimos. E se pegar fazendo isso, não se condene, tá tudo bem. É a consciência que nós temos. E isso é possível ser trabalhada, né? É possível ser mudada. A partir do momento que eu volto para dentro e eu me reconheço enquanto a mulher que eu sou, eu paro de criticar os meus filhos, né? E aceito eles exatamente como eles são. Entendo que enquanto mãe, entendo que eles são o que são, né? Principalmente quando quem tem mais de um filho, né? Que são dois filhos, mas que eles são únicos, são indivíduos, né? Muito diferentes um do outro. E isso é necessário entendermos também, aceitarmos e tratá-los, né? Muitas pessoas falam, o amor de mãe é o mesmo. O amor é o mesmo, mas a tratativa ela é diferente, né? Porque às vezes temos mais afinidade com um filho do que com o outro. E a tendência da humanidade, né, é tratar melhor quem é bonzinho. Às vezes a pessoa é mais agressiva, às vezes a pessoa ela tem umas características diferentes um do outro, e aí a gente volta naquela coisa da comparação, né, das frases que tanto fazem mal, né? Voltar para dentro e se reconhecer nos auxilia também a ser mães mais conscientes. Não é uma questão de ser melhor ou pior, né? De ser bom, de ser ruim, não, de ser mães mais conscientes, né? E tratar os filhos, né? De acordo com o que cada um transmite para nós, né? Na essência, não na aparência, né? E quando a gente para de fazer toda essa condenação, tudo fica leve, sabe? A gente passa a respeitar o outro, cada um na sua singularidade, exatamente como cada um é. Passamos a nos aceitar, nos respeitar exatamente como somos,
E tudo isso é uma delícia, gente. Né? Então, se delicie com o que você é de verdade, né? É uma integração da luz e da sombra que cada um nós somos, né? E isso é muito bacana, isso é delicioso. E posso já finalizar, Pablo? Tem talvez alguma pergunta? Sim, é só uma observação aqui que a Gislene colocou aqui. A livrar de tudo é libertador, só assim sentimos amor próprio. Né? O João fez a observação aqui que a Aparo é a mamãe coletiva. Né? Sim. E o José Wilson está tudo bem, vivendo com amor próprio para comigo, os meus e também aos nossos semelhantes, em especial aqueles que estão sempre ao nosso redor. Estou todos os dias agradecendo ao nosso Criador por nos permitir a nos descobrir o nosso eu internamente a cada dia. Estamos todos bem. Essa questão que você estava comentando aí agora, né? Sim, eu adoro essa frase, está tudo bem. E está tudo bem. E assim, de uma forma quase que mágica, instantânea, conforme a gente vai compreendendo que nós podemos ser humanos diferentes uns dos outros, né, nós vamos analisando a nossa postura, o nosso comportamento, né, mediante as pessoas, mediante as situações, enquanto indivíduos, enquanto estando em grupos, nós vamos percebendo que em algumas situações nós fomos os monstrinhos, né? E está tudo bem, né? Percebemos que em algumas situações talvez fomos carrasco, em outras fomos vítimas, né? Mas que está tudo bem, né? Passamos a escolher melhor as nossas atitudes, paramos de reagir, como eu falei, a tudo e a todos, né? O tempo todo. Passamos a raciocinar antes de dar uma resposta, de escolher o silêncio, que às vezes ao invés de a melhor resposta é o silêncio, né? Ou a decidir o próximo passo necessário. Então, estamos numa caminhada aprendendo a ser humano, né? É uma jornada de aprendiz, onde muitos de nós ainda estamos assim engatinhando, e também está tudo bem, né? Não tem por que a gente ficar se cobrando, ficar se condenando, se chicoteando, né? Não tenho por que nada disso. Cada um está no seu processo e está tudo bem, né? Nessa caminhada para dentro de si, alguns sentirão vontade de parar, né, de abandonar, mas como eu falei, não desistam, né, é, nessa, nessa reconexão, né, e entendendo que somos aprendizes, né, ainda aprendendo a ser humanos, muitos de nós vão sentir vontade de voltar a estudar, como aconteceu comigo, né, atualmente, né, fui estudar outra área, vai acontecer de sentir vontade de fazer alguma coisa que queria fazer lá na infância e não fez, né? É, eu agora, nos meus 50 anos, comecei a estudar música lá no conservatório. Era um sonho que eu tinha de criança, né? E que ficou embotado aí, ficou enterrado no meu subconsciente por mais de 40 anos. Né? E veio à tona agora e tá tudo bem. Corri atrás de realizar esse sonho, que é importante também, né? Sentiu vontade de fazer, tendo condições de fazer, né? Faça, né? Realize o sonho. Esse relacionamento consigo mesmo, lá nas profundezas do meu ser, pode, a princípio, como eu falei, parecer muito sombrio, né? A gente vai se ver numa caverna, nas profundezas do oceano, como dizem algumas pessoas, mas ali onde se mistura a luz e a sombra, onde eu vejo quem eu sou de verdade, né? É onde cada um é o que é. E essa integração, ela é, na verdade, eu entendo que a manifestação, é a nossa manifestação, a manifestação do divino,
né, da centelha, enquanto seres humanos, é a nossa manifestação. Então, aceitar isso, se aceitar exatamente como é e se reconhecer de verdade, é uma delícia. Eu tenho uns livros para indicar, se alguém quiser. Opa, ué, eu acho que é válido, por favor. Tem alguns livros da autora Brené Brown. Depois, se precisar, eu passo o nome para você passar nos grupos para o pessoal. Tem Ah, dois sim. livros dela que eu acho bem bacana. Um chama A Coragem de Ser Você Mesmo e o outro A Coragem de Ser Imperfeito. São dois livros muito bons. Tem um outro que chama Em Busca de Si Mesmo, do autor Marlon Reikdal. São livros com escrita bem simples, são gostosos de ler, sabe? Bem tranquilos. Tem um outro livro também da Louise Hay, que chama Você Pode Curar Sua Vida. Esse livro da Louise Hay, ele é bem conhecido, encontra em qualquer lugar para comprar, qualquer livraria, já foi editado várias vezes. É um livro bem bacana também. Se alguém quiser aprender a meditar, quem ainda não tem esse hábito, né? Tem dois livros também que eu indico. Um é Atenção Plena, Mindfulness. Eu não vou lembrar o nome dos autores, mas eu posso te passar depois. É um livro simples também de leitura, fácil de achar. Chama Atenção Plena, Mindfulness. E o outro é um livro do Osho, o livro completo da meditação. O título do livro é esse, O Livro Completo da Meditação. São livros fáceis de encontrar, fáceis de ler e trazem muito conhecimento e auxílio nessa busca de si. Bem bacana para dar continuidade, né? Depois que finalizar, o pessoal pode ir pesquisando pouco a pouco. Sim. Luciana, olha, o Arthur mandou uma mensagenzinha aqui. Estudar música é importante, pois com a música tocamos a vida, né, e a alma, né? Eu ia dizer isso, Pablo, tirou as palavras da minha boca. É, A vida e a alma. Inclusive, escolher o instrumento ao qual, né, eu ia estudar foi bem isso, assim. Foi ouvir o instrumento e deixar ele tocar a alma. bacana. O Clayton, o live show, minha esposa está comentando o quanto você está bonita. Ela disse que trabalhou com você na Souza Cruz. Nossa! Ó, ó, nem falo o ano que vocês entregam. E a Gislene, tarde maravilhosa, quanto aprendizado, realmente foi muito bacana. As horas passaram e a gente, na hora que viu, já passou de uma hora muito tempo, mas foi bacana, tá sendo bacana, né? Ainda não acabou. E o quanto que o pessoal está aqui acompanhando a gente. Que Muito bom. bacana. O, Eu agradeço a todos, gratidão mesmo. E estou sendo só um instrumento. o José Wilson mandou aqui a mensagem agora. Muito obrigado, Luciana, por esse tempo de aprendizado maravilhoso. Bom descanso e abençoado domingo. Não, calma aí que não acabou, não. Deixa a Luciana finalizar aqui pra gente, José Wilson. Aguenta aí. Vamos fazer só uma meditaçãozinha para finalizar, para deixar todo mundo relaxado depois de ouvir tanta coisa. E também para refletir mais um pouco, para irmos para o dia de amanhã, que é o Dia das Mães, preparados para receber abraços E dar abraços. e dar muitos abraços. Agora, ao invés do somzinho da água, eu vou tocar esse instrumento aqui, chama tigela tibetana. Vocês conseguem ouvir? Assim. Então podem, como puderem, se
se sentarem de forma bem confortável, fecharem os olhos, respirar bem fundo, soltar o ar bem devagar. Mais uma vez, respire bem fundo e solte bem devagar. Última vez. Sinta todo o corpo relaxando. Deixe os pensamentos que vierem passarem como nuvens. Perceba no seu corpo alguma sensação que o som lhe traz. Tente ouvir o seu coração. O que ele lhe diz? Ouça as batidas do seu coração. Traga um sentimento de gratidão. E vá agradecendo a vida, aos seus pais, aos seus filhos. Traga um sentimento de gratidão a todas as pessoas que já passaram por sua vida e deixou algum aprendizado. Somente o sentimento de gratidão. Aqueles pensamentos inúteis, deixe-os ir como nuvens. Foque somente no sentimento de gratidão. E agradeça a si mesmo. Agradeça pela pessoa que você é. Perceba o quão forte você é. Você chegou até aqui. Agradeça. Olhe-se com compaixão, com amor. Dê um abraço em si mesmo. Respire.
e digo muito obrigada. Respire. Aos poucos, vá se movimentando, desde os pés, se possível, as pernas. Movimente os ombros, os braços, pescoço. Se sentir vontade de se espreguiçar, pode espreguiçar. A seu tempo, abrir os olhos. E é nesse sentimento de gratidão que eu vou me despedindo de vocês. Mais uma vez, obrigado pela confiança de me ouvirem. Feliz Dia das Mães a todas as mamães. Luciana, a gente que agradece. Nossa, que tarde boa. Foi muito bom. Eu acho que o meu agradecimento em nome dos associados, funcionários, todo mundo que participou da live. Ah, foi muito bom. De repente, quem perdeu aí um pouquinho, depois pode assistir no Face. Semana que vem a gente já coloca disponível também no YouTube da Aparo. Né? Agradecer e deixar o convite. Em um outro momento você está com a gente aqui novamente. Tá bom? Eu voltarei sim. E me coloco também à disposição para quem precisar conversar, tá? É só me procurar. Beijo para todos. Obrigadão. Gente, tchau, tchau. Feliz Dia das Mães para todas as mamães, né? Luciana, feliz Dia das Mães. Um abração, sintam-se abraçados. Tchau, tchau. Até.